Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Gente, eu estou aqui com o Coronel Bock, um amigo de muitos anos já, tem filhas montando, já me convidou para dar clínicas aqui no Ciclo Militar de Polo. Foi uma experiência muito legal, há muito tempo eu não fazia isso. Eu fiz uma, inclusive, junto com o Coronel Rui Couto, que todos conhecem aí, divulga bastante a arte equestre. Coronel Bock é muito ligado ao polo e ele vai contar um pouco para a gente, você que gosta do universo equestre, do que é essa modalidade. Bock, eu sempre começo a entrevista perguntando onde o cavalo te achou? Onde surge essa paixão? Anterior à sua entrada no Exército? Já tinha isso na família, no sangue? Como é que o cavalo virou paixão? É interessante tua pergunta. Na verdade, eu comecei a gostar de cavalo com meu avô. Meu avô, um italiano lá da fronteira, e ele gostava muito de cavalo, né? E ele me deu uma égua quando eu tinha, acho que 8 ou 9 anos, esses cavalos crioulo. Sim. Era uma petiça. E ele era apaixonado por cavalo. Eu acho que eu herdei disso dele, né? Inclusive, ele com 80 anos, ele correu uma carreira lá no Sul, a gente chama de carreira, né? Ele correu uma carreira com um cavalo que ele domou, que ele treinou e ganhou a carreira. Era um negócio improvisado, assim, no meio da fazenda, né? Cancha reta. Cancha reta. Famosa. E ganhou a carreira. Lógico que deixaram ele ganhar, né? Com 80 anos. Mas com 80 anos é uma coisa, uma façanha assim. Então, acho que veio daí. Uhum. Né? Mas eu não tive uma infância, assim, com equitação clássica. Eu fui... Na verdade, na academia mesmo, eu também não me interessava muito por cavalo, né? Gostava, mas não tinha aquele interesse. E quando eu fui aspirante para Amambai, Sim. né, eu também não queria saber de cavalo, mas o subcomandante era o Coronel Aguiar. Certo. E o S3 era o Baiano Gomes. E eles me obrigavam a jogar. Né? Eu queria pegar o meu... Entrou no time de polo Não, forçado. Forçado. Eles queriam, eu queria pegar o pé Lopes e dar tiro, e ir para o campo e fazer aquelas coisas tudo. E eles me obrigavam a ir jogar polo. E aí é bem aquilo que tu falou, né? A mosquinha do polo, ela é danada. E depois que a gente começa, é complicado para parar, né? Sem bem dúvida. difícil, é bem difícil. Vamos explicar para você que nunca viu uma partida de polo, como é que é a ideia do jogo. 4 jogadores de cada lado, tem posições, como existe num 4 time de cavaleiros de futebol. cada lado. Eu costumo fazer muitas comparações com o futebol, embora é uma comparação meio forçada, né? Mas dá para se forçar, dá para entender como o futebol, porque depende de uma estratégia de jogo, onde tem jogadores que têm função de ataque e jogadores com função de defesa. Né? E o objetivo é fazer gol. Então, é óbvio que não tem goleiro, né? Não tem goleiro, por razões óbvias. Mas pode-se entender, assim, de uma maneira bem genérica, como uma partida de futebol, só que a cavalo, 4 para cada lado. E é interessante que se você faz um gol para um lado, o time ataca no próximo para o Vira outro lado. Vira o campo, exatamente. Tempos de 7 minutos? 7, 7h30, depende do campeonato, com o cronômetro correndo, né? O cronômetro parando. Algumas coisas obrigam o cronômetro a parar. Né? Ou seja, como no basquete, se a bola sai, para o tempo. Não, mudou essas regras da bola sair, mudou, para dar uma dinâmica maior para o jogo, né? Certo. Tem algumas outras situações, caso de falta, por exemplo, né? Algum jogador machucado, alguma queda, alguma coisa, mas eles estão modificando as regras de forma que o jogo fique cada vez mais dinâmico para quem está assistindo, né? Mas é basicamente isso, 7 minutos e meio, tirando as paradas obrigatórias. 6 tempos.
Depende do campeonato também. Os campeonatos de nível maior, 6 tempos. Né? Outros campeonatos, 4 tempos para que se consiga, com menor quantidade de cavalos, conseguir fazer um torneio, um campeonato, coisa do tipo. Um jogador que queira ficar num time bom, ele tem que ter 6 cavalos para jogar a cada tempo num campeonato e mais alguns de reserva. Ou um patrão rico. Um patrão rico, certo. Então, é uma tropa que joga, né? Vai para um campeonato, leva 8, 10 cavalos por cavaleiro. Ou até mais, no nível profissional, ou até mais, porque são cavalos já prontos, já tem outros já iniciados, mas não tão prontos, que já estão iniciando. Aí o jogador vai, aos poucos, vai botando ele para jogar meio tempo, né? Hoje em dia... Você pode trocar o cavalo no meio do tempo. No meio do tempo. Hoje em dia se faz isso também. Isso. Né? Porque o jogo realmente é muito corrido, os cavalos cansam muito, fica muito perigoso. Isso aí, de uns anos para cá, foi feito assim, né? No meio do chucker, do tempo, dá um sino, todos trocam de cavalo. Se quiserem, podem continuar. A maioria troca, porque realmente é muito corrido. É mais interessante você jogar meio tempo no primeiro, meio tempo no primeiro e meio tempo no quarto. Exato. Aí cada um bola uma estratégia, né? E geralmente os 2 jogadores de trás, por exemplo, o Beck e o 3, que é o armador do time, eles montam uma estratégia. Olha, nesse tempo eu vou entrar com um cavalo que ele tem tais características, então tu entra naquele teu... É uma estratégia que o time monta para que naquele meio tempo ou naquele tempo um consiga ajudar o outro. E é interessante também que você tem momentos da partida em que a ideia é segurar, acalmar o time se o time é muito rápido ou muito veloz. O número 1, por exemplo, que é sempre aquele que vai para dentro do gol, teria melhor chance de fazer gol. E aí, então, existe nos campeonatos o handicap. Explica isso para a gente, o handicap do time. O handicap é um critério subjetivo que se usa para determinar o nível dos jogadores. Porque os torneios, os campeonatos, eles procuram fazer com times equilibrados, com pouca diferença ou com menor diferença possível técnica entre um time e outro. Né? Porque senão vai ficar um time muito fraco, um time muito forte e aí não ficaria bom. Né? Então o handicap nada mais é do que a qualidade técnica que um jogador teoricamente tem. Né? É um critério que se usa de 1 a 10 gols, chama handicap, chama gols. Uma avaliação daquele jogador. É uma avaliação subjetiva. Quando a pessoa começa a jogar, para de fazer falta, é 1 gol. Ou não. Não existe o 0. É complicado, porque depende também da tropa do jogador. Sim. Né? Às vezes o jogador é um jogador excelente, excepcional, mas ele não está com uma tropa boa, ou ele não está com um patrão bom. Sim. Né? Então, pode até cair o handicap dele naquele ano. Então, realmente são critérios subjetivos, mas que acaba compensando se acertar. Então, você faz um campeonato de 17 gols, a soma de gols daquele time não pode ultrapassar 17. Não pode ultrapassar 17. Se um tem 17 e outro tem 15, começa 2-0. Começa 2-0 para quem tem 17. É interessante isso, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Por exemplo, eu não vou falar de futebol que eu vou arrumar problema, mas um time que entrasse já perdendo de 3-0 para compensar ele teria que fazer 3 gols para empatar a partida. Não seria uma má ideia botar isso aí no futebol também, né? Só que tem uns times aí que vão ter que acabar entrando com 5-0. Vai ser difícil. Não vamos falar sobre isso. Vamos entrar nessa melhor não. Bom, hoje você, além disso, é instrutor de polo da Escola de Equitação do Exército. Isso. Que é uma das matérias para se formar um instrutor de equitação. Exatamente. Isso é um projeto que a gente chegou à conclusão, isso já é uma coisa já antiga,
que os jogadores novos, eles estão acabando, né? A gente vai no Campeonato do Exército hoje, por exemplo, a gente vê, a maioria é a velharada, né? Certo. Então, é uma preocupação que a gente tem em renovar essa turma aí, né? Então, eu estou inserido nesse projeto aí, é um projeto que ainda está no início, mas é um trabalho que a gente precisa fazer tanto na Academia Militar, que tem lá o meu amigo Capitão Hassen, está fazendo esse trabalho lá muito bem, motivando os cadetes a fazer isso. E eu fiquei com essa missão de fazer isso na escola de equitação. Né? E eu costumo falar para os meninos aí, eu sou como traficante, né? E eu roubo o aluno dos outros. Eu chego no início do ano e já falo, eu vou roubar o aluno de vocês. Né? Porque os caras que são do salto, eu começo a botar para jogar polo. Né? Os cavalos que eu uso com eles são cavalos extremamente mansos, é só cavalo professor. Né? E eu desenvolvi algumas técnicas aí para ir angariando a simpatia dos meninos, né? As minhas provas são fáceis, assim, quantas patas tem um cavalo, quantas orelhas tem um cavalo, né? Para eles não ficar com raiva do polo. Pode ser que não saia gostando de polo da escola, mas com raiva do polo eles não vão sair de jeito nenhum. Então esse é o nosso projeto, é renovar, é incentivar a moçada. É difícil, né? É difícil porque... A gente comparando o meio militar ou um aluno da Escola de Equitação do Exército, para você é teoricamente mais fácil. Você começar um cavaleiro para virar jogador de polo, ele primeiro precisa montar bem, ter bom assento, ter tudo isso, e isso você já pega teoricamente um pouco pronto. Quando o cavaleiro vem para cá, porque ele já consegue trotar, galopar, vai fazer CCE, vai fazer salto. Então, a coisa de acertar a bola, aprender as tacadas, se posicionar dentro do jogo, entender o que é a linha da bola, isso já vai mais fácil. Eu imagino dentro de um clube, né, como civil, assim, eu quero ser jogador de polo. Vamos primeiro aprender a montar. E no terceiro dia de aula, o cara já quer pegar o taco e bater na bola. Não vai conseguir tão fácil. É uma faca de dois legumes, né, que nem diz o... Porque realmente tem essa facilidade. O que é que eu faço com um aluno militar? Esse que já tem uma iniciação no cavalo. Eu invisto na primeira fase com ele um cavalo de polo, cavalo de pau, para ele pegar manuseio com o taco. Não adianta eu botar ele em campo a cavalo, mesmo ele sabendo montar, e ele não saber bater na bola. Né? Então eu insisto muito nisso, até ele ter uma habilidade mínima, que a hora que eu botar ele em cima do cavalo, ele vai render a instrução, ele vai ter ali a habilidade suficiente para não bater nas patas do cavalo, né, para não ficar aquela coisa ali. Né? Então, o nosso método que a gente faz é esse. Né? Em contrapartida, quando a gente pega do meio civil, por exemplo, quem se interessa por polo geralmente são pessoas que têm condições de jogar polo, né? Então, esse militar vai ser mais difícil de eu dar continuidade para ele depois, porque ele vai ter que começar a investir. As primeiras doses, nós vamos dar de graça. Né? Eu vou dar o cavalo encilhado para ele, tudo certinho, cavalo mansinho, cavalo bom. Mas depois ele vai ter que começar a investir nisso. Comprar uma cela, comprar vários tacos de vários tamanhos. Várias celas, vários tacos, vários... A ração desses bichos todos. Pelo menos 2 cavalos. Pelo menos 2. Para iniciar, quem começa com 2 está bem, está ótimo. Né? Mas vai ter que investir. Né? E hoje em dia, se eu quiser fazer salto, polo e CCE, é muito difícil. Para militar não tem como. Aliás, para a maioria das pessoas não tem como. Ele vai ter que escolher uma modalidade. Né? Já o civil que quer jogar polo, que está com essa vontade, ele não tem, geralmente ele não tem essa equitação, vai perder muito mais tempo na iniciação dele. Né? Vai ter que fazer uma iniciação básica de escola do cavaleiro, né? E ensinar tudo, básico, até ele pegar fixidez, pegar equilíbrio em cima do cavalo, para depois a gente começar a trabalhar com o manuseio do taco e depois ir para o campo. Mas isso aí é um processo demorado. Eu não boto o aluno em cima de um cavalo se ele não tiver total segurança. Eu acho que foi semana passada, retrasada,
eu recebi uma aluna apaixonada por polo, queria jogar polo, só que ela não sabe montar cavalo. E muito nova. Difícil. Eu digo, filha, não, tu vai Calma, para a escolinha, vai lá para a escolinha fazer, quando daqui a 3 anos a gente conversa. Porque não tem como. Eu para querer pegar um aluno, eu vou acabar botar ele em risco. Colocar a segurança da criança em risco, porque eu não posso... alguém tem que ter juízo nessa relação. Né? Realmente é um negócio perigoso, né? Não dá para ser assim. Sem dúvida, Bock. Gente, a gente vai para um espacinho comercial aqui, um daqueles que nos apoiam, que conseguem nos dar condição de atrair grandes personalidades para nos dar essas entrevistas, e a gente volta já já. Esse é o Tô na Pista, eu espero você. Em 2025, o Aras Rosa Mística está de volta como patrocinador oficial do maior evento de hipismo do mundo em Aachen, na Alemanha, pelo 2º ano consecutivo. Uma parceria que une tradição, paixão e excelência. O Aras Rosa Mística, referência mundial na criação de cavalos de elite, marca presença novamente na meca do hipismo mundial. Das terras brasileiras, levamos nosso legado e compromisso com a qualidade, celebrando o que há de melhor no esporte. Aras Rosa Mística. Orgulho de ser parte da história do hipismo mundial. Do Brasil para o mundo. Juntos em Aachen. Falei para vocês que era rapidinho. Nosso muito obrigado àqueles que nos apoiam aí, que dão a condição para a gente de trazer informação de qualidade. Bock, como é que está a situação hoje do polo, eu diria, no Exército, no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, e no Brasil? Está evoluindo? Há movimentos para a gente voltar a ter grandes torneios em bons lugares? Como é que está isso? Antes disso, eu quero fazer um parênteses. Informação de qualidade, vai ter que chamar outros caras aqui que vão falar muito melhor do que eu sobre o assunto. Né? Mas o que acontece? Nós chegamos, antigamente, o polo começou com os militares no Brasil, né? Sim. E um outro entusiasta civil que veio da Inglaterra e tudo mais. E em 70, 71, 72, 73 foi o nosso auge. Inclusive, 73 foi quando a gente foi, pela última vez, campeão brasileiro de polo. Um time do Exército. Com o time do Exército. Era Gonzalez, Fabres, Castilhos e Brilhante. Foi a última vez que a gente conseguiu competir nesse nível. Okay. E nesse ano já foi bem complicado, porque os paulistas, né, eles aprenderam o polo também. A Mosquinha pegou eles. Então, lá, a partir dos anos 60, eles começaram a investir muito. Né? Esse ano, 72, conseguiu ganhar, mas foi na rapa do tacho, né? Sangue, suor e lágrimas. E dali para frente, o polo civil foi crescendo cada vez mais, está num nível excepcional, em São Paulo, né? Principalmente. E o polo militar, ele veio perdendo ao longo desse tempo, porque é muita dificuldade. O cavalo, para quem conhece cavalo, quem trabalha com cavalo, sabe que é tudo muito complicado, muito difícil. Né? Ainda mais é um esporte que, no salto, com um cavalo bom, eu consigo ir para o exterior, com um cavalo bom. Né? Agora, no polo, não. No polo, eu preciso de vários cavalos bons. E vários jogadores com cavalos bons, porque sozinho também eu não consigo fazer, não consigo jogar. Tem que ser um time. Então isso aí veio caindo, mas a gente vem com muito esforço, né, tentando manter. Aqui no Rio de Janeiro está vivo, está no aparelho, mas está vivo. A gente faz aí um esforço muito grande para manter ele vivo. Né, no meio militar, no meio civil melhor. Nós tínhamos polo muito forte em Itaguaí, deu uma caída, agora tem um movimento lá para voltar, para recuperar. Já tem Itaguaí um campo. Quantos campos? Agora tem um. Bom. Mas chegou a ter 6, 7. Ou mais. Ou mais. Ali
final dos anos 90, Isso. naquela época ali. Me lembro Tava que eu ia muito para forte. lá e vi várias partidas muito bacanas e porque era um lugar que, quando outros campos mais tradicionais, Vila Militar, Itaiangá, aqui, ficavam úmidos, né, por chuva. Exato. E tal, Itaguaí tinha uma condição de clima muito boa. Exatamente. E investiram muito lá, né, em áreas particulares. Sim. Mas depois ele deu uma caída também e agora nós temos um movimento lá de renascimento, vamos dizer assim, né? Boa. E o Itaiangá, que nunca perdeu, sempre se manteve. A única desvantagem do Itaiangá realmente é a chuva, né? Agora mesmo eles não estão conseguindo jogar lá. Exato. Né? Ele demora mais para secar. Para secar. Mas uma área que tem lagoa perto, ali a Lagoa de Marapendi, é uma coisa um pouquinho complicada. Exato. Mas está determinadas forte lá. épocas do ano são espetaculares. E é lindo o clube. É lindo, mas aquela grama é fantástica, né? É maravilhosa. Tem uma história que eu adoro contar, que um camarada foi visitar um castelo na Inglaterra e ficou encantado com o gramado. E aí perguntou quem era a pessoa que tomava conta e tal, que ele queria fazer um gramado daquele. Ele falou, qual é o segredo? Ele falou, é tranquilo, o senhor planta a grama e rega e cuida há 400 anos, fica assim. Não tem como. Itaiangá é um campo bem antigo, bem cuidado. E tem disso. Só melhora. Só melhora. Esse nosso campo do regimento, por exemplo, é um campo bem antigo, né? Uhum. E ele é fantástico. Como aquela grama, ela forte, se recupera muito rápido. Exato. Tem isso aí de campo de polo realmente. E faz toda a diferença. Um campo bom muda tudo. Muda tudo. Exatamente comparando com o futebol, né? Um time muito bom jogando num lugar cheio de buraco já pode dar. É melhor a gente não citar nomes, que isso aí vai dar problema. Deixa pra lá, vamos falar no campo de ninguém. Fazer comparações genéricas. Exato. Eu estava brigando hoje, não era para sair isso, né? Eu estava brigando hoje com um amigo meu sobre o campo deles lá, que não está dando. Não dá. É mais um custo inerente à prática do esporte, né? São Paulo tem, ali na região de Indaiatuba, né, perto do Belvédere, por ali, tem muitos campos espetaculares naquele condomínio. Muitos. Eu acho que não se consegue nem contar quantos campos tem lá, né? Eu também não tenho Alguém ideia, deve ter essa conta, eu não tenho, realmente Exato. eu não tenho. Há propriedades que têm 2 campos, do mesmo proprietário, e aí tem torneio na casa de um, torneio na casa de outro, torneio na casa de outro. Fora os clubes, né? Exato. Então, ali, fora os campos que são campos de treinamento, né? Que a gente chama os campos para taqueio. Taqueio, exato. Então, não sei se alguém consegue contar quantos campos deve ter naquela região. Muita coisa, já andamos por ali bastante. Eu já sobrevoei ali uma vez de helicóptero também, é impressionante. O cara diz, olha, campo ali, campo lá. É uma área linda ali, aquela região de Indaiatuba. Bom, mas hoje você, além disso, está fazendo tacos de polo, é isso? O taco de polo é uma outra dificuldade que a gente tem, né? Porque é um material que a cana se chama cana da Índia, mas que na verdade vem ali daquela região da Indonésia, do Sudeste Asiático, né? Eles fazem, inclusive, muitos móveis bonitos exatamente com esse material. Fazem, né? E a cana, que é o cabo do taco, vamos dizer assim, a haste do taco, ela vem toda daquela região, então tem que ser importada. Né? E o charuto, ali o punho, a goma, que é a borracha ali, né? Isso aí tudo é da Argentina. A gente até já tentou fabricar charuto por aqui, mas nunca deu certo. Tá? Embora no Brasil tenha a tipuana, que é a tipa, que é a madeira que faz o charuto. Para isso, por algum motivo, a gente nunca conseguiu produzir aqui alguma coisa realmente boa, né? De boa qualidade. Então, é um problema isso aí. Né? E eu comecei arrumando meus próprios tacos, porque é muito caro para arrumar. Né? O polo, tudo é caro. Um taco de polo hoje, um taco médio para ruim é $100. Certo. Né? Um taco ali razoável, bom, dá para jogar. Então, e para arrumar também é caro, porque precisa desse material que vem de fora, né? E aí eu comecei arrumando os meus tacos, lá atrás, bem antes. E aí eu fui gostando, fui aprendendo, fui pegando, errei muito taco, né? Eu fazia umas coisas horrendas, mas para o meu polo estava bom. Ok. Né? E com o tempo e agora depois que eu fui para a reserva, que eu tive um tempinho a mais para mexer com isso, né? Então,
a gente consegue consertar taco aí para os amigos, não em grande escala, né? Porque a gente Sim, tem que claro. dividir o tempo em várias frentes. Eu consegui até trazer material de fora também para fazer tacos novos, estou fazendo tacos novos, de uma qualidade razoável. Que bacana. Né? E essa indústria que roda em volta, que é importante que ela comece a se nacionalizar, né? Porque isso facilita a vida de quem está começando, que está entrando, quem vai para uma escola de polo. É interessante. O material hípico, vamos dizer assim, botar tudo no mesmo saco, ele é muito parecido com o mercado do cavalo. Certo. Uma coisa é o Monzon vender um cavalo, Uhum. né? Um cavalo de salto. Outra coisa é o Bock vender um cavalo. Então, não é assim que funciona. O mercado do cavalo, a Tem a gente grife. sabe que tem a grife. Ok. Né? Então, não é uma questão de confiança, porque às vezes o cara ele não quer ter um cavalo. De quem tu comprou esse cavalo? Não, foi do Bock. Ele não quer, eu comprei do Monzon. Opa! Né? Então, o cavalo... Como é questão de papel, de cavalo, Claro. às vezes a gente tem cavalos excepcionais, excelentes, mas ele não tem um papel registro, tão coisa bom, muito boa. fantástico. Às vezes nem registrado, tá? Mas vai ver o filho do mesmo Chaco Ok. Blue, né? O Chaco Blue, é claro que não acontece esse tipo de coisa de cria roubada, né? Mas às vezes acontece sim. Eu não queria falar que acontece, mas Mas isso acontece. é o mesmo cavalo, mas o cara Sobra. não quer aquele cavalo. Ele quer aquele que tem um papel bonito para ele fazer a propaganda Claro. dele e tudo mais. Poder E o disputar os material é a campeonatos de mesma coisa, né? O material é a mesma coisa. Tem que ter uma grifezinha aí para Mas tudo tem ser um mais começo. atrativo. Tudo tem um começo. É. Interessante. Então, hoje o calendário nacional está muito focado em São Paulo, né? São Paulo. E São os, Paulo. os melhores times brasileiros saem para jogar, às vezes, um pouco na Argentina, ou Saem jogadores. sem os cavalos. é, Jogam com a tropa lá. Jogadores isolados que conseguem jogar alguns torneios. Eu não sei se o Maragata está jogando com time constituído na Argentina, esses torneios intermediários, né? O Maragata é o time de Uruguaiana dos Bastos, Telecheias Bastos, né? E eles pegam convidados, cada ano eles convidam um ou outro, eles botam no time lá, como o Rafael Vilela jogou ano passado com eles. Mas eu não sei se eles estão jogando na Argentina com o time fechado, mas o que acontece são os jogadores ir jogar um torneio ou outro a convite na Argentina, porque para entrar na Argentina não é fácil. Certo. Né? E quanto mais alto o handicap do torneio, Mais difícil. mais difícil é para entrar lá, né? Para jogar com eles. Impressionante. A gente aprendeu um bocado sobre esse jogo apaixonante. Você que tem a possibilidade de acompanhar uma competição dessa, nem sempre ela é muito divulgada. E eu me lembro que na minha vida inteira eu só transmiti uns 2 ou 3 jogos inteiros de polo para a televisão. E foi um sucesso absurdo. Eu digo, olha que legal, vamos voltar a fazer isso. O Mas a 30 coisa não jardas, anda. desculpa me interromper, o 30 jardas são os meninos lá de São Paulo, eles têm um site e eles estão transmitindo os principais jogos do Brasil, eles transmitem pelo YouTube. Poxa, olha aí, uma maneira muito boa legal. de vocês acompanharem. E está Quem muito sabe? legal a transmissão 30 deles. jardas. 30 a gente vai jardas. botar aqui para você acompanhar aí mais um canal do Inclusive, eles fazem do cobertura dos torneios internacionais, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina, principalmente, né? Dos nossos torneios. Todas as informações de torneio, do que está acontecendo no mundo do polo, aqui no Brasil, eles estão na frente disso aí. Que legal, mais uma informação bacana. Bom, toda a conversa gostosa, boa, chega no final. Bock, qual é o segredo, o conselho que você daria para quem está começando a querer entender disso aí? Onde procurar um local para começar, ver se realmente gosta, assistir uma partida? É o que eu costumo falar para os meus alunos, né? O jogador de polo, ele tem que ser um apaixonado. E com uma certa dose de loucura, porque as coisas que a gente faz, não tanto pelo jogo em si, as pessoas acham que o polo é perigoso, ele não é perigoso. Tudo que a gente faz com técnica, né? Estuda, pratica e vai obedecendo, né? Uma crescente,
não se torna perigoso. Então, o polo em si não é perigoso. A loucura é a gente se embrenhar nesse mundo, porque realmente, né, outro dia eu estava vendo alguém falando que quem joga polo é privilegiado, né, que teria alguns privilégios e tal. E eu fiquei pensando sobre isso, né, que privilégio, que se eu gasto quase tudo que eu ganho com cavalo, né, um taco de polo custa $100, eu tenho que ter vários. Não tem final de semana, não tem praia, não tem nada, porque a gente tem que viver nas baias cuidando dos bichos, não dá pra gente. Então, realmente é um mundo que exige muito sacrifício. Né? Para quem gosta, ele vai tem que treinar muito, muito, né? Então, sem o entusiasmo não vai. Se não tiver a paixão, aliás, qualquer coisa a cavalo que a gente faz tem que ser assim. Se você quer desempenho, tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa. Quem mexe com cavalo sabe isso. A família acaba se envolvendo nisso também. A mulher quer ir para o shopping, quer ir para a praia, não vai, ou vai sozinho. Então, essas coisas todas, né? Certo. Então, o entusiasmo, a paixão é a primeira coisa para que consiga sustentar isso por um longo tempo, até chegar num nível que a pessoa vai jogar um polo razoável e ele vai se divertir, vai ser uma coisa assim prazerosa. Aliás, já é prazerosa logo nas primeiras tacadas. É verdade. O barulho da bola quando bate, os meus alunos são fantásticos. As primeiras, eu pego um aluno que nunca viu polo e nunca jogou polo na vida, né? E as primeiras tacadas que eles dão em cima do cavalo na bola, o olho brilha, ele fala, como isso aqui é legal. Eu falei, pois eu falei para vocês, cuidado com isso. Vocês vão parar de saltar e não vão querer fazer outra coisa. Né? É aquela famosa quando pega exatamente na cruzeta que a bola sobe e vai embora. Né? Exatamente. Dá um prazer absurdo. Exatamente. E o método que a gente está usando com eles, ele visa isso. Né? Eu comparo, eu vou trabalhar também muito com criança, eu comparo, quando a gente pega um adulto, a gente tem que fazer um trabalho semelhante com ele. Né? Eu não posso pegar um adulto e botar em cima de um cavalo brabo, um cavalo que... porque o cara vai levar 2, 3, 4 tombos, né? Vai ser chamada a atenção, aquela coisa toda, o cara não volta mais. Certo. A criança mesmo, como é que a gente faz com criança para dar aula para criança? Aos pouquinhos, vai devagarzinho, pode estar fazendo, né, tudo errado, mas a gente elogia, né, vai botando no pódio, vai... Então a criança vai se entusiasmando e vai... A gente não pode perder o aluno. Sim. Né? No polo é a mesma coisa, então... o processo que a gente está empregando visa isso aí. Né? Ele não pode, a gente não pode botar a carroça na frente do burro. Né? Então, com um trabalho bem feito, com paciência, dá para fazer isso aí. Hoje, eu sou lá do Círculo Militar de Polo também, sou presidente, a gente tem um trabalho lá. Né? E a gente pode, inclusive, eu abri uma escolinha, não. O que eu faço com os alunos, eu tenho condições de fazer lá com qualquer outro aluno também. Né? Então, a gente está à disposição lá para caso alguém tenha interesse nisso. Conhecer. E nós temos o Ricardo Rocha, no Itaiangá, que também tem a escolinha lá do polo deles, lá, que também é um excepcional instrutor e jogador também, né? Maravilha. Minha gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Você que está acompanhando o nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever, convide os amigos. E se você quer, de alguma forma, mostrar seu negócio, sua empresa, seu produto, entre em contato conosco, nos ajude a continuar trazendo sempre informação de qualidade. Bock, muito obrigado. Valeu, irmão. Simpatia. Círculo Militar de Polo, você pode procurar aqui. Coronel Adriano Bock. Esse é o Tô na Pista e quinta-feira que vem a gente volta com mais um grande entrevistado. Forte abraço a todos, Tô na Pista, até a próxima.